Em 1897, terminava no sertão da Bahia a grande tragédia de Canudos, com o morticínio de sertanejos e de soldados. E para cobrir aquele conflito, o jornal O Estado de São Paulo designou Euclides da Cunha, que tinha sido militar, que seria futuro diplomata e que se transformou no grande romancista, no grande sociólogo, no autor de um dos livros mais importantes da história do Brasil, Os Sertões. Os Sertões foi publicado em 1902 e cravou na literatura brasileira um monumento inesquecível. A questão é que Euclides da Cunha tem sido alvo de detratores, daqueles que têm interesse em desconstruir a história e a memória do Brasil. Ele é acusado de ter mentido sobre Canudos, de não ter defendido os sertanejos e de ter defendido o papel do Exército naquele episódio. Recentemente, em uma entrevista a uma jornalista de São Paulo, o ex-presidente Lula, um homem tão profundamente ligado ao nosso povo, tão profundamente ligado ao Nordeste, fez parte dessa grande injustiça ao dizer que tinha tomado conhecimento das mentiras de Euclides da Cunha sobre Canudos. Euclides da Cunha não mentiu sobre Canudos. Aliás, fez do seu livro, Os Sertões, a mais contundente denúncia sobre o massacre daqueles sertanejos humildes e quase indefesos diante das armas e da força do Exército. Mais do que uma denúncia, Euclides da Cunha fez um tratado de antropologia, de sociologia, para explicar ao Brasil aquele Brasil sertanejo desconhecido, para explicar ao Brasil do litoral, ao Brasil do sul e do sudeste e ao próprio Brasil do nordeste litorâneo, aquele nordeste protegido pela seca, pelo sertão, aquela cultura desconhecida do resto do país. E foi através de Os Sertões que Euclides da Cunha explicou o Brasil ao Brasil. No dizer de Gilberto Freire, Euclides da Cunha propôs a união do litoral com aquele sertão desconhecido, não por conveniência, segundo o sociólogo pernambucano, mas para a própria salvação do Brasil. Eu vou passar aqui a ler alguns trechos desse livro do Euclides da Cunha. Eu fui a Canudos várias vezes. A primeira há algumas décadas, para conhecer de perto o cenário daquela tragédia. Então comecemos logo no início do livro, quando Euclides da Cunha apresenta o seu texto. Ainda na nota preliminar, Euclides da Cunha dá aos Sertões o seu conteúdo e o seu roteiro, escrevendo o seguinte: aquela campanha lembra um refluxo para o passado, e foi na significação integral da palavra um crime. É um crime, como Euclides qualifica o episódio que ele descreveu no seu livro. Denunciemo-lo, e tanto quanto o permitir a firmeza do nosso espírito, façamos jus ao admirável conceito de Taine sobre o narrador sincero, que encara a história como ela o merece. Ou seja, Euclides inicia o seu livro, marca na nota preliminar exatamente a sua decisão firme de fazer do seu romance a denúncia de um crime. Mas como eu disse, Os Sertões é um tratado de ciência, de botânica, de geologia, de antropologia, de sociologia e de história. E começa com uma descrição grandiosa da geologia e do relevo brasileiro. No capítulo 1. O Planalto Central do Brasil desce nos litorais do sul em escarpas inteiriças, altas e abruptas. Assoberba os mares e desata-se em chapadões nivelados pelos visos das cordilheiras marítimas distendidas do Rio Grande do Sul a Minas. Mas ao derivar para as terras setentrionais,
diminui gradualmente de altitude, ao mesmo tempo que descamba para a costa oriental em andares ou repetidos socalcos que o despem da primitiva grandeza, afastando-se consideravelmente para o interior. E a partir dessa descrição inicial, ele percorre todo o relevo brasileiro, principalmente pela bacia do São Francisco, até chegar ao sertão da Bahia, ao sertão de Canudos. O livro está dividido em 3 grandes partes. Na primeira parte, ele descreve a terra, a geologia, a geografia, o relevo. Na segunda parte, ele descreve o homem, o jagunço e o sertanejo. E na terceira parte, ele trata da luta, ou seja, da guerra e do combate. Mesmo quando trata da terra, não deixa de ter uma certa poesia naquilo que Euclides vê assim que chega à região de Canudos. Vejamos aqui como ele descreve uma cena de um soldado morto em combate. O sol poente desatava longa a sua sombra pelo chão protegido por ela. Braços largamente abertos, face volvida para os céus, um soldado descansava. Descansava havia 3 meses. Morrera no assalto de 18 de julho. A coronha da Mannlicher, estrondada, o cinturão e o boné jogados a uma banda e a farda em tiras. Diziam que sucumbira em luta corpo a corpo com um adversário possante. Caíra, certo, derreando-se a violenta pancada que lhe sulcara a fronte, manchada de uma escara preta. E ao enterrar-se dias depois os mortos, não fora percebido. Não compartira por isto a vala comum de menos de um côvado de fundo em que eram jogados, formando pela última vez juntos os companheiros abatidos na batalha. O destino que o removera do lar desprotegido fizera-lhe afinal uma concessão. Livrara-o da promiscuidade lúgubre de um fosso repugnante e deixara-o ali há 3 meses, braços largamente abertos, rosto voltado para os céus, para os sóis ardentes, para os luares claros, para as estrelas fulgurantes. E estava intacto. Murchara apenas, mumificara conservando os traços fisionômicos, de um modo a incutir a ilusão exata de um lutador cansado, retemperando-se em tranquilo sono à sombra daquela árvore benfazeja. Mas o que eu considero o grande momento deste monumento escrito, o grande momento dos sertões, é a descrição do homem. São os traços através dos quais Euclides da Cunha descreve o sertanejo, a sua gênese, o seu caráter. Vou ler aqui uma passagem, exatamente intitulada O Sertanejo. Começa com a frase famosa: o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules Quasímodo reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem firmeza, sem aprumo, quase gigante e sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados. Agrava-o a postura normalmente abatida, no manifestar de displicência que lhe dá um caráter de humildade deprimente. A pé, quando parado, recosta-se invariavelmente ao primeiro umbral ou parede que encontra. A cavalo, se sofreia o animal para trocar 2 palavras com o conhecido,
cai logo sobre um dos estribos, descansando sobre a espenda da sela. Caminhando, mesmo a passo rápido, não traça trajetória retilínea e firme. Avança celeremente num bambolear característico, de que parecem ser o traço geométrico os meandros das trilhas sertanejas. E se na marcha estaca pelo motivo mais vulgar, para enrolar um cigarro, bater o isqueiro ou travar ligeira conversa com um amigo, cai logo, cai é o termo, de cócoras, atravessando largo tempo numa posição de equilíbrio instável, em que todo o seu corpo fica suspenso pelos dedos grandes dos pés, sentado sobre os calcanhares, com uma simplicidade a um tempo ridícula e adorável. É o homem permanentemente fatigado. Reflete a preguiça invencível, a atonia muscular perene, em tudo, na palavra remorada, no gesto contrafeito, no andar desaprumado, na cadência langorosa das modinhas, na tendência constante à imobilidade e à quietude. Entretanto, toda essa aparência de cansaço ilude. Nada é mais surpreendedor do que vê-la desaparecer de improviso. Naquela organização combalida, operam-se em segundos transmutações completas. Basta o aparecimento de qualquer incidente, exigindo-lhe o desencadear das energias adormecidas. O homem transfigura-se, empertiga-se, estadiando novos relevos, novas linhas na estatura e no gesto, e a cabeça firma-se-lhe alta sobre os ombros possantes, aclarada pelo olhar desassombrado e forte, e corrigem-se-lhe, prestes, numa descarga nervosa instantânea, todos os efeitos do relaxamento habitual dos órgãos. E da figura vulgar do tabaréu canhestro reponta inesperadamente o aspecto dominador de um titã, acobreado e potente, num desdobramento surpreendente de força e agilidade extraordinárias. E ao longo dessa descrição, Euclides da Cunha traça na caracterização do sertanejo aquilo que a natureza, em outras formas de vida, usa também para a proteção e para poupar energias. Aquela energia que de repente o sertanejo demonstra estava apenas adormecida, economizada para os momentos decisivos das lides do campo, mas também foram usadas para os momentos decisivos da luta. Aqueles sertanejos mal armados, sem treinamento militar, impuseram às forças regulares do exército tantas baixas que surpreenderam não apenas os comandantes, muitos deles abatidos em combate, mas surpreenderam também o próprio Euclides da Cunha. Na terceira parte do livro, quando descreve a luta, Euclides da Cunha dá o testemunho das atrocidades, dos fuzilamentos, das degolas, das perversidades cometidas de parte a parte, mas condena com veemência a violência oficial, aquela cometida pelo exército, aquela que atingiu o sertanejo que na sua vida desesperada enfrentava o exército como uma instituição que agredia não só apenas o seu lugar de vida e de moradia. Embora não confunda os crimes cometidos por oficiais e por soldados com a instituição nacional, com o próprio exército, Euclides da Cunha em nenhum momento deixa de apontar os crimes e de denunciá-los. E conclui o seu livro com outra passagem memorável,
como literatura e como denúncia social. Canudos não se rendeu. Fechemos este livro. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até ao esgotamento completo, expugnado palmo a palmo na precisão integral do termo. Caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram apenas 4. Um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. A descrição, a denúncia, a forma como ele encerra o livro, dá exatamente a dimensão do compromisso social de Euclides da Cunha. Atacá-lo, tentar desconstruir a sua imagem como brasileiro, como escritor, como sociólogo, como antropólogo, é um desserviço não apenas à memória e à história do Brasil. É mais grave do que isso. É uma mentira. Euclides da Cunha foi um homem avançado para o seu tempo. E foi um homem justo. Claro que cometeu, pelas insuficiências da época, injustiças, afirmações, à luz dos conhecimentos de hoje, incorretas, emitiu juízos preconceituosos sobre o Brasil e sobre os brasileiros, mas fruto das incompreensões vigentes no momento em que escreveu sua obra e em que vivia. Julgar suas insuficiências a partir do conhecimento e do que se sabe hoje não é apenas um erro, é também uma injustiça. A memória de Euclides da Cunha merece ser protegida e preservada pelos brasileiros. E o seu grande livro, Os Sertões, é um monumento à construção social, à construção literária e à construção da história do Brasil.